Pois é, Sábio. Então já foi 6 minutos, já passou, foi tempo demais. Aliás, o relógio é quase 7h10. Então a gente vai começar assim mesmo, só nós dois aqui. O pessoal foi entrando, vai entrando no assunto. Depois, quem quiser também, assiste a aula gravada. Beleza? Beleza, então. Uma coisa que eu tenho para falar. A gente teria aula prática daqui 2 semanas. Só que eu vou fazer uma cirurgia na terça-feira. Então, as aulas das próximas semanas eu vou deixar gravado no Aba, tá? Se ninguém aparecer e perguntarem para você, ou se alguém ficar em dúvida, vou deixar a aula 3.2 e 3.3 já gravadas no Aba, tá? Essa daqui também vou deixar ela gravada no Aba. Vou fazer um processo mais fácil, que é transferir para o YouTube. Depois eu transfiro ela para o Ava para ficar mais fácil de todo mundo acessar junto com as unidades, tá bom? Bom, esse primeiro slide aí é só para a gente lembrar de algumas coisas, né? Entrar com o CPF do meio, acho que isso a maioria já faz. Lembrar das disciplinas interativas, acessar o Aba, responder as atividades que estão no Aba. Lembrar do desafio nota máxima. Só um minutinho aqui. Oh, meu Deus do céu. Então, o desafio nota máxima aí garante muitos pontos também, né? Tem atividade toda semana e o estudo dirigido também, forma, né, atividade obrigatória aí, mais 1.500 pontos. Bom, vamos para a nossa aula. Nós entramos então na unidade 3, que fala aí de proteínas e lipídios, né, que é um assunto aí que muita gente gosta de ouvir falar, né, porque carne e gordura, né, ou carne gordurosa é proteína com lipídio. Então a gente está falando do sabor dos alimentos, né? Então a gente tem aí muita coisa relacionada com o paladar, né? Então, muito dessas estruturas, dessas sequências de aminoácidos são responsáveis por propriedades funcionais dos alimentos, tá? E aí dão essas características de sabor no alimento, tá? Então, o consumo é muito voltado para a questão da saborificação, né, ou da textura, né, aquela textura da proteína animal ou da proteína vegetal também. Vamos para a nossa situação problema, né? Eu vou fazer a leitura aqui da situação problema, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho nessa situação problema, né? Que está aí no livro, na unidade 3.1. Bom, vamos falar um pouquinho aí do Renato, tá? Então, cada proteína tem uma sequência de aminoácidos, né? E aí, juntamente com outras estruturas, esses aminoácidos são responsáveis pelas propriedades funcionais. Então, cada bolinha de aminoácido, uma atrás da outra, forma uma proteína, tá? Então, dependendo do objetivo, do tipo de alimento que está em desenvolvimento, Renato deve fazer uma escolha mais adequada para conseguir aproveitar melhor e utilizar as proteínas e as características dessas proteínas. Então, para testar a eficiência de algumas proteínas nos produtos, ele pegou uma proteína bem conhecida, a proteína colágeno, né? Também conhecido como gelatina, tá?
E aí ele pegou colágeno, gelatina, proteína de soja também e algumas gomas. No entanto, ele deu preferência aí para o colágeno, porque é sabido que o consumo de 10 gramas por dia de colágeno, tá? E 3 gramas de gelatina e 7 gramas de colágeno hidrolisado, o indivíduo tem o benefício contra doenças. Né? Então, a absorção dessas proteínas é muito bom. Né? Proteína como colágeno e gelatina. Tá? 10 gramas de colágeno ele previne osteoartrite e a osteoporose. Tá? Então fica a dúvida. Será possível desenvolver alimentos que tenham essa proporção, com essa quantidade de colágeno? Tá? E o colágeno também está relacionado com a manutenção da reconstrução da pele. Né? Então, a proteína utilizada ali pelos queratinócitos na produção de queratina para renovar a pele vem do colágeno que é absorvido. Tá? Também está relacionado aí com ossos e cartilagens. Então a gente faz as seguintes perguntas para a gente abrir essa aula. Quais alimentos podem ser desenvolvidos para essa finalidade? Quais os possíveis benefícios no consumo do colágeno hidrolisado? É possível desenvolver um alimento especial para idosos com benefícios do colágeno? Né? Então a gente pergunta aí se tem como fazer isso, né? Pegar o colágeno e colocar isso no alimento. Então, durante o desenvolvimento de molhos para saladas e sobremesas geladas, a maior dificuldade aí é a manutenção da estabilidade física dos produtos. Se não for bem processado, tem separação de fases, porque esses produtos são geralmente feitos em emulsão, a parte oleosa ou a parte aquosa. Tá? Então, o que o Renato tem que fazer para que isso não aconteça? Bom, esse Renato aí que trabalha com tecnologia de alimentos, em 2016 trabalhou no desenvolvimento de barras de cereais diet, que apresentam também propriedades funcionais. Mas ele encontrou dificuldades em manter a emulsão de modo que a aceitação do seu produto fosse boa. Então, quais as possibilidades encontradas? Você vê que são muitos recursos, muitas perguntas relacionadas com a fabricação de alimentos que tem como facilitador a utilização de proteínas simples como colágeno. Tá? Então, depois de vários estudos, Renato investiu aí nas propriedades dessa proteína promissora como ingrediente para a tecnologia de alimentos, o colágeno. Então, para que você possa compreender e responder às dificuldades encontradas por Renato, nós vamos aí começar esse estudo de proteínas, tá? Acessem os links lá da aula, vejam, né, os detalhes das atividades, que aí a gente consegue responder muita coisa também por esses links. Vamos lá. Colágeno é sempre muito bom, tá? Bom, então a gente vai estudar nessa aula o que são as proteínas, como são formadas, né? Já deixo em aberto que elas são formadas por aminoácidos e a importância desses aminoácidos para a função das proteínas nos alimentos. Então, a gente tem que as proteínas naturais são moléculas orgânicas. Elas são constituídas aí por 21 aminoácidos diferentes. No entanto, algumas proteínas não contêm todos os aminoácidos. Né? E a gente tem aqui 21 aminoácidos que fazem parte da construção de praticamente todo o corpo humano. Né? Nosso corpo tem basicamente estruturas proteicas, né? Nos nossos órgãos, na nossa carne, nos nossos músculos, né? Então tudo isso é proteína. E a proteína ela é fabricada com aminoácidos, tá? A gente tem lá no DNA, né, a sequência de aminoácidos necessária para formar várias proteínas, várias enzimas também, que são proteínas que podem ajudar na catálise de alguns produtos. Né? Eu vou falar de enzimas na aula que eu vou deixar gravada para vocês. Tá? A aula 3.2. Tá? Então, nós temos aí os aminoácidos alifáticos, são eles a glicina, a alanina, a valina, a leucina, a isoleucina e a prolina. Temos os aminoácidos aromáticos, que são a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Os aminoácidos básicos, que são a lisina, a arginina e a histidina. Os aminoácidos ácidos, que são o ácido aspartico e o ácido glutâmico. Aminoácidos com grupamento amida, que é a asparagina e a glutamina. Aminoácidos hidroxilados, que são a serina e a treonina. E os aminoácidos sulfurados, que são a cisteína,
a metionina e a selenocisteína. Então, nós temos esses 21 aminoácidos que são os responsáveis pela criação das proteínas que nós temos. Tá? E quando nós pensamos em Qual a função do triptofano? alimentação... Oi? Qual é a mesma função do triptofano? O triptofano... Cadê o triptofano? Triptofano, aminoácido aromático. Bom, o triptofano, né, e como todos os outros aminoácidos, né, eles são utilizados para fabricar proteínas. Né? Então, eles são utilizados pelo DNA para fabricar proteínas. A gente tem a utilização do 5S-triptofano, se eu não me engano, também conhecido como serotonina, que é o aminoácido aí que gera na gente uma calma, né? A serotonina, ela ajuda a gente a ficar mais tranquilo, né? O 5S-triptofano, ele ajuda muito nisso, na produção de serotonina. E aí, ele é utilizado para o bem-estar, né? Ele funciona como aí uma diminuição da ansiedade, né? Ele ajuda a diminuir a ansiedade. E aí você tem os receptores de serotonina, tá? E você tem também os medicamentos que ajudam a duração desse efeito de receptor, de inibir os receptores de serotonina para ela ficar mais tempo livre no sangue e você ter uma baixa da ansiedade. Um desses medicamentos é a fluoxetina, tá? Mas o triptofano, ele é produzido, por exemplo, quando você come um chocolate e abaixa aquela ansiedade, né? Quando você tem aí a produção de serotonina, tá? Então você tem aí esse tipo de ação do triptofano também. E muita gente pergunta sobre o triptofano por conta dessa relação com abaixar a ansiedade desse aminoácido. Mas, na verdade, todos os aminoácidos são como se fossem peças de um quebra-cabeça para formar proteínas. Por exemplo, a sua musculatura ela é feita de proteínas. E para formar essas proteínas, a gente precisa de células que montem elas através de aminoácidos. E pela alimentação, você obtém aminoácidos pelas proteínas que você ingere. Quando você come, por exemplo, um bife de boi, né, bovino, um bife de carne bovina, né, aquelas proteínas que estão ali, elas vão ser desnaturadas, desagregadas, tá? Vão ser destruídas para serem absorvidas. Tá? E nessa destruição, o seu corpo vai utilizar daquela proteína da carne que você ingere os aminoácidos para formar mais proteínas no seu corpo. Por isso, quando a pessoa vai para a academia, começa a tomar suplemento de proteína, né, como o whey protein, né, proteína do leite e tudo mais, para ver se consegue aí aumentar a musculatura através da inserção de mais proteína na alimentação, na dieta. Só um minutinho. Bom, falamos de proteínas, né? E aqui a gente tem os aminoácidos, né? As estruturas dos aminoácidos. A gente vê aí a estrutura de cada um: glicina, leucina, triptofano, alanina, isoleucina, a metionina, a valina, fenilalanina, prolina. Os aminoácidos, esses são os apolares, né? E a gente tem os ácidos, que é o ácido aspartico e o ácido glutâmico. E temos também os básicos, que são a lisina, a arginina e a histidina. E os polares, que são a serina, treonina, a cisteína, a asparagina, glutamina e tirosina. Ô, professor, Oi, esse slide você vai disponibilizar nova? posso disponibilizar sim para vocês. Ok, porque os outros não tem lá. Não tem não, eu esqueci de disponibilizar eles. Mas eu vou disponibilizar sim, posso disponibilizar sim para vocês. Tá? Bom, a proteína também ela é classificada do ponto de vista nutricional, né, ou seja, da ingestão de proteína, aminoácidos classificados em essenciais e não essenciais. Tá? Essenciais são aqueles não produzidos pelo organismo humano. Então a gente precisa ingerir esses aminoácidos para que as reações do nosso corpo funcionem bem. Tá? Então esses aminoácidos dos essenciais
como eles não são produzidos, a gente tem que buscar eles na alimentação, por isso que eles são chamados de essenciais. E aí você tem uma série de reações bioquímicas no corpo que depende desses aminoácidos para formar suas estruturas proteicas. Tá? Então, eles são essenciais por conta disso. Os não essenciais são aqueles que são produzidos pelo organismo humano. Não quer dizer que, se você não colocar eles na alimentação, não seja bom. É interessante você ter a alimentação também de todos os aminoácidos, né? Ter uma dieta proteica bem balanceada, para que você absorva aminoácidos essenciais e não essenciais. Com isso, você tem aí uma folga para o seu corpo na produção desses aminoácidos não essenciais, né? Ele auxilia um pouco nessa produção. As proteínas de origem animal possuem aí todos os aminoácidos essenciais, enquanto as proteínas de origem vegetal possuem deficiência em um ou mais aminoácidos essenciais. Por isso que a dieta para pessoas veganas, né, e toda a rotina de vida em quem decide cortar a carne da sua alimentação, né, ela tem que ser muito bem estudada, porque você vai ter que comer alimentos vegetais e verificar se esses alimentos possuem os aminoácidos essenciais. Tá? Então você tem que buscar várias fontes de proteína vegetal para você ter aí todos os aminoácidos essenciais na sua dieta bem balanceados. Né? Quem tem a dieta mista, né, que come carne e vegetais, consegue na carne muito mais facilidade, né, na proteína animal, os aminoácidos essenciais. Né? Tem aí com uma certa facilidade na obtenção, inclusive na absorção desses aminoácidos. Né? A proteína vegetal, ela vem misturada com uma grande quantidade de fibras, tá? E essas fibras aí, às vezes, dificultam no processamento da proteína dentro do seu estômago, do seu intestino, né, na absorção dessa proteína. Tá? Não estou dizendo aqui, nem fazendo apologia com a proteína de origem animal, né, mas são processos bem diferentes. Tá? Uma alimentação balanceada de vegetais também ela traz bastante benefícios para o corpo, né? Você consegue, tá? E nem sempre ela é mais cara do que a proteína animal, né? A gente vê aí no preço atual das carnes que a proteína animal também está bem cara, né? E aí você tem que ter um balanço bem realizado, né? No caso da pessoa querer fazer a transição da proteína animal para só proteína vegetal, tem que pegar um acompanhamento profissional para avaliar toda a dieta e direcionar essa pessoa dentro de um ambiente ou de um ecossistema onde ela consiga as proteínas da melhor maneira possível, os aminoácidos essenciais, e não sinta deficiências de vitamina nem de proteínas que são obtidas mais facilmente pela digestão de origem animal. Bom, todas as proteínas produzidas biologicamente podem ser utilizadas como proteínas alimentares. Elas se apresentarem os seguintes fatores. Elas têm que ser de fácil digestão, não podem ser tóxicas, elas têm que ser nutricionalmente adequadas, ser funcionalmente utilizáveis em produtos alimentícios, serem disponíveis em abundância e cultiváveis por agricultura sustentável. Então aí a gente tem boas proteínas que você pode inclusive utilizar na indústria em larga escala. As principais fontes de proteínas alimentares são as carnes, o leite, os ovos, os cereais, as leguminosas e as oleaginosas, que são aquelas sementes ou produtos que produzem algum tipo de óleo vegetal, tem uma grande quantidade de proteína também. Tá? Em sistemas alimentícios, os fatores ambientais, como o pH, força iônica, temperatura, a composição do solvente, entre outros, afetam a estabilidade estrutural das proteínas, levando elas a um processo de desnaturação, que pode ser um processo positivo ou negativo para o resultado final do alimento. A desnaturação ocorre quando a proteína tem as suas estruturas, né? Você imagina que uma proteína com vários aminoácidos, ela tem uma estrutura tridimensional. Né? Ela tem ali
um enovelado de aminoácidos formando a sua estrutura tridimensional estável. Quando você esquenta ela, e o exemplo mais fácil que eu posso dar para vocês aqui é a proteína da clara do ovo. Quando você esquenta ela, ela fica de transparente para branca. O que acontece ali? Ela desnatura. Quando ela desnatura, ela perde a sua conformação tridimensional e se abre todinha, formando ali uma linha reta de aminoácidos. Né? Não uma linha totalmente reta, mas ela destrói a sua estrutura tridimensional, formando apenas aminoácidos. A coloração desses aminoácidos sem a sua conformação original tridimensional é branca. Então, a maioria das proteínas, quando desnatura, apresenta a coloração branca, assim como a clara do ovo. Quando você vai fritar um ovo, aquela coloração branca são proteínas desnaturadas, né? Ou seja, perderam sua conformação tridimensional. Tá? A gente tem aqui alguns outros exemplos de desnaturação. A desnaturação parcial da proteína na interface água-óleo. Isso melhora as propriedades emulsificantes. Então, você consegue destruir um pouco a proteína, ela se mistura melhor com a água e o óleo. A desnaturação térmica das proteínas de soja diminui sua propriedade emulsificante e de formação de espuma. Por outro lado, resulta na inativação de inibidores de tripsina e lectinas. Né? Então, tem pontos positivos e negativos. A desnaturação térmica melhora bastante a digestibilidade das proteínas de leguminosas. Então, fica mais fácil você absorver proteínas de legumes quando você esquenta esses legumes, você desnatura elas termicamente, aumenta a temperatura. Já no caso de bebidas proteicas, a desnaturação pode causar floculação e precipitação durante o armazenamento, né? Pois a solubilidade da proteína diminui, causando aí um prejuízo sensorial ao produto. Então, não é interessante a desnaturação em bebidas proteicas. Vamos assimilar aqui. Ó. Proteínas são moléculas biológicas. Então, nós vimos que elas são moléculas produzidas por organismos, formadas por aminoácidos, então são vários aminoácidos juntos, e que o tipo e a sequência vão conferir as propriedades. Né? Dependendo da proteína, um aminoácido ou dois que for alterado vai mudar a proteína final e vai mudar as suas propriedades. Devido a fatores como pH, força iônica, solventes, calor, e processos mecânicos, as proteínas perdem suas estruturas nativas, passando para o estado desnaturado. Essa desnaturação é um processo que pode ser desejado ou não pela indústria e depende das diferentes aplicações tecnológicas, ainda que suas propriedades nutricionais e funcionais possam ser alteradas devido a esse processamento de alimentos. Então, a gente tem aí todo o processo de proteína, né, que pode levar a uma melhoria ou uma piora da qualidade do alimento. Né? Nem tudo é ruim no processo de desnaturação. Bom, falando das propriedades funcionais, né, quando a gente vê que as proteínas elas têm uma função, né, e que as propriedades que essa proteína expressa estão intimamente ligadas à composição dos aminoácidos, né, de como esses aminoácidos estão ligados, ao tamanho dessa proteína e à conformação das suas moléculas. Tanto é que na próxima aula a gente vai falar de enzima, né? A mudança na conformação gera a formação de um sítio catalítico que vai acelerar reações, né? É uma outra função para a proteína, né? Uma proteína que serve como catalisador. As propriedades físico-químicas de uma proteína têm impacto na funcionalidade do alimento, pois podem se modificar devido ao tratamento tecnológico ou pela sua interação com outros componentes dos alimentos, como os lipídios, açúcares, polissacarídeos e sais, modificando aí o comportamento funcional do alimento.
que a gente tem algumas propriedades funcionais das proteínas, né? Algumas funções, alguns mecanismos, alimentos que são utilizados e o tipo de proteína. A gente começa falando da solubilidade, um mecanismo chamado hidrofilicidade. Tá? Bem comum a gente pensar nisso para bebidas, tá? E o tipo de proteína é a proteína do soro, bebidas lácteas, por exemplo, né? Ou bebidas proteicas. A função de viscosidade, ou seja, um mecanismo de ligação com a água, para alimentos como sopas, molhos de carne, molho para salada e sobremesas, né? O tipo de proteína geralmente é a gelatina. A ligação à água com pontes de hidrogênio e hidratação iônica para salsichas de carne, bolos e pães, proteína da carne e do ovo. A gelificação, que é um mecanismo de retenção e imobilização de água e formação de redes para carnes, géis, bolos, produtos de panificação e queijo, a proteínas da carne, leite e ovo. A coesão e adesão, ligações hidrofóbicas, iônicas e de hidrogênio para carne, salsichas, massas, produtos assados, proteínas da carne, ovo e do soro. A elasticidade, com ligações hidrofóbicas e ligações de sulfeto, carnes e produtos de panificação, né, para aquela elasticidade nas carnes, proteínas da carne, proteínas de cereais. Na emulsificação, formação de película e adsorção de interfaces nas salsichas, almôndegas, sopa, molho, bolos e molhos, proteína da carne, do ovo e do leite. Formação de espuma, adsorção interfacial e formação de película, né, no chantilly, sorvetes, bolos e sobremesas, proteínas também do ovo e do leite, e na fixação de lipídios e aromas, né, ligação hidrofóbica de retenção, produtos de panificação com baixo teor de gordura, também proteínas do ovo, leite e cereais. E a gente tem várias funções e propriedades funcionais dessas proteínas. Tá? Algumas propriedades funcionais das proteínas podem ser agrupadas também em categorias. A gente tem aí várias categorias. A primeira é a hidratação. Tá? A água modifica aí as propriedades físico-químicas das proteínas. As propriedades reológicas e a textura dos alimentos dependem da interação da água com outros constituintes aí do alimento. Então, em produtos de panificação, em produtos cárneos, triturados, a capacidade da proteína de se ligar à água é importante para a aceitação do alimento, que influencia diretamente na textura. Né? Quando você morde o alimento, você sente aquela textura, depende muito da hidratação, né, provocada pela proteína na água. A temperatura, a força iônica, o tipo de sal, pH e conformação proteica influenciam aí na capacidade das proteínas de se ligar à água. Com relação à solubilidade, né, para que a proteína apresente solubilidade no sistema, ela deve estar em perfeito equilíbrio entre as interações proteína-proteína, que são interações hidrofóbicas e resultam na diminuição da solubilidade e também na interação proteína-solvente, que são interações iônicas que aumentam aí a solubilidade. Então, a interação dessa proteína com as suas proteínas ao redor e a interação da proteína com o solvente é que vão determinar a solubilidade dessa proteína em um líquido, por exemplo. Tá? Os resíduos hidrofóbicos estão inseridos no interior da molécula, ou seja, somente os grupos apolares que estão na superfície da proteína é que afetam a solubilidade. A gente consegue uma solubilidade maior, tá? Quanto menor o número de segmentos hidrofóbicos na molécula. Então, de acordo com a solubilidade, as proteínas são classificadas em globulinas, que são aquelas solúveis em soluções salinas diluídas, são também classificadas em albuminas, que são solúveis em água, glutelinas, que são solúveis em soluções ácidas e alcalinas, e prolaminas, que são solúveis em etanol a 70%. Tá? Então, quando a gente analisa a solubilidade das proteínas em relação ao pH, esse pode ser observado que elas apresentam a solubilidade mínima em pH próximo ao ponto isoelétrico, né, da proteína. Então, quando a gente olha assim, proteína é mais solúvel ou menos solúvel em pH, a maioria dos alimentos possui um pH em torno de 4,5. Então, a solubilidade máxima em pH alcalino entre 8 e 9. Tá? Então, a gente tem aí essa solubilidade, né, uma propriedade utilizada aí para extração de proteínas vegetais, dependendo da força iônica da proteína, da concentração de sais na solução, ela pode ter uma solubilidade
aumentada, e a gente chama isso de salting in, ou perder sua solubilidade, que a gente chama de salting out. Em relação à temperatura, a maioria das proteínas tem a solubilidade aumentada em torno de 0 e 40 graus Celsius. Em solventes orgânicos como etanol e acetona, reduz a solubilidade da proteína e provoca aí precipitação devido às interações polares intermoleculares. Então, a gente tem uma série de consequências no alimento que precisam ser estudadas quando a gente quer diluir uma proteína em algum líquido. Né? Simplesmente colocar ela na água ou tentar diluir, que vai acontecer. A gente tem que olhar vários fatores. Tá? O terceiro ponto são as propriedades interfácicas. Né? Interfásicas. As proteínas são substâncias anfifílicas. O que é uma substância anfifílica? São aquelas que possuem propriedade hidrofílica e hidrofóbicas. Né? E aí elas são utilizadas para estabilizar emulsões e espumas, que elas formam uma película viscoelástica na interface que suporta aí choques mecânicos durante o processo e a estocagem de alimentos. A albumina do ovo e a albumina sérica, por exemplo, são exemplos de proteínas usadas como agentes emulsificantes e espumantes. Né? Quando você vê uma mistura de proteínas, se você bate muito a proteína, ela forma uma espuma. Né? Quem toma suplemento, whey protein ou outro tipo de suplemento, quando você bate o leite também, né, a proteína forma essa espuma e faz a emulsão. Tá? Então, elas desempenham um papel importante como emulsificantes em alimentos, como leite, gema de ovo, leite de coco, leite de soja, manteiga, né, margarina e outros. Né? Muda a solubilidade e tudo mais. Né? Então, a gente tem que ter aí observar todos esses fatores na questão das propriedades interfásicas e de emulsificação dos produtos com as proteínas. Tá? Quarto ponto das proteínas é a questão da fixação de aromas. Né? Por exemplo, odores indesejáveis podem se ligar às proteínas, afetando as propriedades sensoriais dos alimentos. Se ligam aí a aldeídos, cetonas e álcoois, gerando oxidação de ácidos graxos. Então, as proteínas podem ser usadas como carregadores ou modificador de aroma em alimentos industrializados, por exemplo, em análogos de carne que são produzidos com proteínas vegetais, mas que apresentam um aroma semelhante à carne, aumentando aí a aceitação do produto. Com relação à viscosidade, a aceitação de molho, sopa, bebida está bastante relacionada com a viscosidade e a consistência do produto. Então, a viscosidade, ela dá aquele boost no produto, né, que vai vender ou não. Você tem que ter um alimento não tão viscoso, nem tão pouco fluido, né? Você tem que ter uma certa estabilidade com relação à viscosidade, dependendo do tipo de alimento. Então, essa propriedade é conferida à proteína devido às interações proteína-proteína serem numerosas e fortes. As proteínas, quando dissolvidas, elas absorvem a água e se expandem, se hidratam e vão aumentar de volume. Outra propriedade é a gelificação. A fase entre o líquido e o sólido é chamado de gel, em que as moléculas de água e outras substâncias de baixo peso molecular ficam aprisionadas numa rede formada por ligações covalentes e não covalentes. Então, quando se aquece uma solução proteica moderadamente concentrada, ocorre aí a formação de um gel, ou seja, para que aconteça a gelificação, é necessário que haja uma transformação da proteína do estado sólido para o estado gel, né, o líquido viscoso, por uma certa desnaturação. Tá? A proteína bastante utilizada é a gelatina. A gelatina faz a gelificação do colágeno, né? O colágeno gelificado é a gelatina. Temos aí a propriedade funcional 7, que é a texturização, tá? Transformação de uma proteína globular em fibrosa para que ela adquira as características de mastigabilidade, elasticidade, maciez e suculência semelhantes às proteínas da carne. Então, você transforma a proteína que tenha fibra em proteína parecida com a da carne, proteínas vegetais que passam pelo processo de texturização por extrusão ou formação de fibras. Em ambos os métodos, as proteínas são desnaturadas termicamente
ou por álcalis realinhadas em forma de uma rede fibrosa, ligadas entre si por um ligante, então são flavorizadas, né? Coloca algum tipo de sabor nela. A proteína vegetal texturizada são utilizadas como complementos em produtos cárneos, triturados com bolinhos de carne, molhos e hambúrgueres, como também em alimentos que imitam carne. Então você pode ter proteína vegetal misturada com proteína animal, ou pode ter alimentos vegetais que imitam a carne. A oitava função, a formação de massa, né? A gente tem o glúten formado de gliadina e glutenina, que é capaz de formar massas viscoelásticas após a hidratação e amassamento, que aprisionam gás durante o processo de fermentação. Na fabricação de pães e produtos de panificação também. A rede viscoelástica, né, aquela viscosidade, é formada por interações de sulfeto, pontos de hidrogênio e interações hidrofóbicas. A adição de agentes oxidantes como iodatos e bromatos aumenta a elasticidade da massa. E por último, as propriedades sensoriais, que são a textura, a cor, gosto e aroma, características sensoriais que podem aí ser conferidas pela presença de alguma proteína nos alimentos. Tá? A suculência, a textura da carne são determinadas pelas proteínas miofibrilares. Né? Além disso, a qualidade da carne depende do estado de contração das fibras musculares. As proteínas que apresentam cor são conjugadas, ou seja, o grupo prostético é o que confere a coloração característica com o radical M das M proteínas que possuem uma coloração avermelhada. Né? Então a gente tem aí todos esses detalhes com relação à textura da carne. Alguns aminoácidos também são essenciais para o gosto de alguns alimentos, como a glicina, que confere o gosto característico de lagosta e caranguejo. Em outros alimentos, como extrato de carne, o sabor é conferido pela combinação de todos os aminoácidos que estão ali presentes. Né? Na hora que passa na língua, você sente o gosto da carne ali. Bom, as proteínas cooperam com alguns atributos sensoriais dos alimentos, como, por exemplo, a viscoelasticidade da massa do glúten de trigo, a suculência dos produtos cárneos e a formação de coágulos em produtos lácteos. Dando um exemplo, quando a proteína modifica suas propriedades ópticas, como a absorção do ultravioleta e fluorescência, é porque sua estrutura foi alterada, pois ela é influenciada pela polaridade do ambiente. Então, é possível controlar as alterações das proteínas durante o processamento de alimentos, monitorando as mudanças nas propriedades ópticas dessa proteína. O queijo, por exemplo, é um alimento formado a partir da gelificação da caseína, que é a proteína do leite, que após ser parcialmente hidrolisado pela renina, resulta num gel tipo coágulo. O tofu é um tipo de gel obtido da proteína de soja e utiliza cátions divalentes na formação de ligações cruzadas. Então, a gente usa toda essa química para entender a formação, por exemplo, do queijo tofu, né, que é o queijo de soja. Então, vale salientar que as proteínas de diferentes fontes são misturadas e usadas em alimentos industrializados com o intuito de que elas sejam capazes de realizar diversas funções. A clara do ovo, por exemplo, possui diversas funcionalidades, como, por exemplo, a gelificação, a emulsificação, formação de espuma, ligação com água e coagulação pelo calor, tornando essa proteína altamente desejável para muitos alimentos. Bom, agora que você já sabe sobre as proteínas e os processos de processamento, bom refletir sobre alguns questionamentos. Tá? Quando a proteína é desnaturada, ela perde totalmente seu valor nutritivo? Será? Né? O corpo vai utilizar aminoácidos. Então, se você desnatura a proteína, ele vai, às vezes, em algumas vezes, absorver esse aminoácido mais facilmente. Então, ela geralmente não perde valor nutritivo. Mas, dependendo do alimento, a desnaturação pode dificultar a digestão dessa proteína, que ela pode se unir em outra estrutura e passar diretamente pelo intestino. Então, a desnaturação de uma proteína é sempre um processo negativo que deve ser evitado de qualquer maneira. A gente viu que não. Né? Alguns processos, inclusive, né, fomentam o uso do
da desnaturação para que ela tenha um resultado melhor. As propriedades funcionais de uma proteína ou mistura de proteínas presente no alimento influencia as propriedades sensoriais, físicas e químicas dos produtos alimentícios formados? Sim. Né? A presença da proteína já altera textura, cor, sabor, né? E as propriedades funcionais alteram bastante com a presença da proteína no alimento. É possível transformar um alimento rico em proteína vegetal em um alimento que imita carne animal? Sim, é possível. A gente vê aí nas dietas de várias pessoas, né, existem produtos veganos totalmente feitos com proteína vegetal que imitam muito bem o sabor e a textura dos alimentos animais, né, a carne animal. É realmente necessária a adição de bromato na fabricação do pão? Qual o efeito benéfico desse agente oxidante pode ter? É proibido o uso de bromatos na fabricação de pão, tá? Realmente eu não sei com relação aos bromatos, mas oxidantes é sempre bom para evitar o processo de rancificação dos produtos. Nunca é interessante você ter uma rancificação do produto, inclusive com relação aos lipídios que estão ali muito associados com as proteínas. Deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. Pô, olhei aqui, apareceram mais algumas pessoas na aula, né, além do Sábio, Maria Paula, Karine, Eliane, Estevão, todos uma boa noite, obrigado pela presença. Né? Nós estamos falando aqui das propriedades das proteínas. Então, nós estamos falando aí de como as proteínas elas se organizam, como elas são feitas estruturalmente, quais são suas texturas, suas funcionalidades nos alimentos. A gente já está aqui partindo para a situação problema, para a finalização da situação problema de hoje. Né? Vamos lá, a gente estava falando de Renato, né, que é um técnico aí em alimentos, né, um produtor de alimentos. Então, as proteínas desempenham aí um importante papel no valor nutritivo dos alimentos, que são responsáveis pelas propriedades funcionais que dão determinadas características a vários tipos de alimentos. Então, o Renato sabe disso, começou a testar várias proteínas no desenvolvimento dos novos alimentos, né? Que além de nutrir, contribuem tecnologicamente para o sabor, aroma, textura e aceitação do produto. Bom, a aplicação do colágeno, né, e a gente viu aí que a grande vantagem, ele queria usar bastante colágeno como ingrediente funcional em alimentos, foi alvo do Renato para desenvolvimento dos vários produtos que foram elaborados pela empresa. Então, sabendo que suas propriedades estão relacionadas com emulsionar, microencapsular, como agente espumante, estabilizar, formar película e outras, ele trabalhou bastante na substituição de materiais sintéticos usados em seus produtos. Então, ele trabalhou para usar o colágeno para fazer esses processos de criar uma emulsão, de microencapsulação e outros fatores. Tá? Então, as sobremesas elaboradas por Renato, com peptídeos bioativos, através da hidrólise do colágeno, resultaram no aumento das vendas em varejo, pois dessa forma ele desenvolveu um alimento funcional que pode ser usado com a gelatina, originando um produto com cor, odor, sensação na boca e textura extremamente aceitáveis. Tanto que após os testes sensoriais, os provadores não perceberam a adição do colágeno hidrolisado. Você consegue mascarar uma proteína ali numa sobremesa, melhorando a textura e o sabor, sem precisar de um produto sintético. Tá? Renata ainda testou suplementação de colágeno hidrolisado em leite fermentado e em água, sendo que a melhor absorção dos aminoácidos foi com leite fermentado, dando uma característica de produto bioativo a esse produto. Com a ideia de desenvolver um produto para pele e ossos voltado para o público idoso e com boa absorção, ele fez uma mistura de hidrolisado de isolado proteico de soro do leite, que é o que a gente conhece como whey protein, e hidrolisado de colágeno bovino.
então a mistura de 60% de isolado de soro e 40% de hidrolisado de colágeno bovino apresentou uma boa solubilidade e, com isso, a mistura pode ser utilizada nas formulações de alimentos dietéticos para idosos. Tá? Para que ele tenha sucesso em desenvolver produtos à base de colágeno, não pode esquecer que só irá conseguir objetivos se tiver pH, temperatura e adição de sal controlados, como também a concentração e o tamanho das partículas de colágeno para obter produtos com textura desejada em relação à dureza e suculência. Renato trabalhou com fibras de colágeno e colágeno em pó. Os dois tipos apresentam boa capacidade de absorção de água, são bons gelificantes, são excelentes estabilizantes e apresentam boas propriedades mecânicas. O colágeno ele sempre tem essa facilidade de trabalhar com ele. Ele consegue fazer essas mutações, essas mudanças nos alimentos muito facilmente. E isso pode ser comprovado quando ele usou fibra de colágeno em alimentos com pH ácido. Nessa condição, a maioria dos emulsificantes proteicos, soja, caseína e soro, não consegue desempenhar essa atividade. Tá? Barra de cereal diet. Para a gente desenvolver uma barra de cereal diet, Renata adicionou aí colágeno hidrolisado e teve um resultado melhor do que aquele obtido quando usava goma cássia. De acordo com as análises feitas, 79% dos provadores demonstraram que comprariam barras contendo colágeno. Também ele substituiu colágeno de gordura na elaboração de queijo, prato light, você põe colágeno no lugar de gordura, né? Intenção de produzir queijos com características semelhantes aos queijos integrais, pode observar uma melhor performance no aumento do teor de umidade e no rendimento dos queijos. Produtos como bolo enriquecido com proteínas, tripa reconstituída para embutidos e como agente estabilizador em emulsões cárneas, são, dentre outras, algumas aplicações do colágeno, exercendo aí sua propriedade funcional. Então, ela é uma proteína muito utilizada pela indústria para vários processos dentro da indústria ao colágeno. Os peptídeos de colágeno podem ser utilizados como ingredientes funcionais, porque possuem aminoácidos essenciais e podem ser adicionados a formulações de bebidas, como refrigerantes e produtos de confeitaria. Além disso, ele pode ser usado como ingrediente para reduzir o teor de açúcar em barras de cereais e teor de gordura em iogurtes e chocolates, melhorar a cremosidade nos sorvetes, promover o enriquecimento proteico nos shakes e promover a clarificação em bebidas, entre muitas outras aplicações. Então, colágeno é usado para praticamente tudo na indústria, né? Bastante coisa mesmo. E uma situação, problema 2, relacionada à proteína vegetal. A gente tem que Marcos é engenheiro de alimentos, trabalha no desenvolvimento de alimentos que possuem apenas ingredientes de origem vegetal. No entanto, as características sensoriais de textura e maciez não são compatíveis com a qualidade que a empresa quer oferecer, e os produtos, mesmo formados por proteína vegetal, devem imitar as características dos alimentos que utilizam as proteínas de origem animal. O que esse Marcos pode fazer? É possível dar efeito aos produtos com ingredientes 100% vegetais e ainda aumentar a aceitação do produto? Será que ele consegue? Opa, vamos para a resposta. Bom, textura e maciez conferidas pela proteína animal, né, é o mais difícil. Tá? A proteína de origem animal, ela tem ali na sua mistura estruturas como a gordura no meio, misturadas ali. Então, as proteínas de origem vegetal, que podem ser utilizadas para substituir as características das proteínas de origem animal, são testadas para que haja formação de rede de gel, de modo a ser possível sua utilização. Marcos, então, começou a trabalhar empiricamente nos seus produtos, foi testando um a um. Tá? Quanto às proteínas de trigo, albumina e globulinas foram testadas em várias concentrações, o resultado foi que elas interferiram na formação do gel de maneira negativa, e a textura apresentada não foi compatível com aquela esperada, a aceitação foi mínima. Quando ele testou proteínas de soja na formulação dos produtos, Marcos verificou que elas também não poderiam substituir as proteínas animais,
porque apresentavam uma viscosidade que, quando era mastigada, dava a sensação de um produto formado por grãos de areia. Então, essa textura arenosa foi rejeitada pelos provadores. Por fim, Marcos trabalhou com glúten isolado, que foi surpreendente, pois conseguiu apresentar uma propriedade de coesão e adesão de tal forma que o tornou um ligante efetivo para ser utilizado nos produtos análogos à carne e também em produtos tipo surimi. Para melhorar ainda mais essas propriedades, foram feitos ensaios com diferentes concentrações de glúten até obter a melhor textura e maciez mais próxima dos produtos com proteínas de origem animal. Após a aplicação dos testes sensoriais e a aceitação do alimento pela equipe de provadores, foi em torno de 80%, e ele conseguiu atingir seus objetivos, tá, com o glúten isolado de origem vegetal. Bom, então essa é a nossa aula sobre proteínas em alimentos. Tá? A gente termina por aqui essa primeira parte de proteínas em alimentos. Conversar com vocês um pouquinho. Deixa eu terminar a gravação aqui.